É isso aí, meus amigos. Muito boa noite. Me chamo Kleber Miguel. Estou aqui apresentando para vocês, junto com o meu parceiro de bancada, e que ele vai se apresentar daqui a pouco, o programa Legando. E aí, esse programa de verdade saiu do fundo do nosso coração e eu tenho certeza que nós daremos o nosso melhor para entregar para vocês. Né não, meu amigo? Maravilha. Que alegria poder estar aqui com vocês, hein, cara? Que bom poder estar dando start a esse projeto que realmente veio ali do fundo da alma, do coração. Meu nome é Elton Biscola e nesse projeto que a gente começa hoje, eu gostaria já de colocar, como você falou, né, cara, que veio do fundo do coração, para vocês que o sonho, o objetivo que a gente está trazendo aqui é que, através de histórias que tocam vidas, histórias que transformam a sociedade, histórias que geram resultados extraordinários e que principalmente ajudam a gente buscar, né, e cumprir propósitos das nossas vidas, a gente possa principalmente inspirar você que está acompanhando aí. Como eu falei para vocês, meu nome é Elton Biscola e fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando esse momento, esse início aí do podcast e vamos em frente. Estamos aprendendo aqui e só vamos. É isso aí, Elton. E assim, como o Elton falou, o objetivo do nosso programa é verdadeiramente o nome Legando, para explicar um pouquinho para vocês, vem do significado de deixar um legado, né? E legando porque assim, nós traremos pessoas aqui que já construíram um legado e pessoas que ainda está construindo, né, um legado, está tentando deixar um legado aqui nessa terra, né? Então, cada um tem o seu propósito aqui e o nosso propósito é trazer conteúdo que vai agregar na sua vida, trazer histórias aqui que vai impactar na sua vida, não só na sua vida financeira, mas na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, você como pai, como mãe, como filho. O nosso programa veio para realmente tocar a sua alma e fazer com que você, junto conosco, nós nos tornamos pessoas melhores. Então, esse é o objetivo do Legando. E, claro, é evidente, Elton, tá na hora de a gente parar de falar, senão daqui a pouco a gente tá se abraçando aqui, chorando, com as histórias tristes, mas tá na hora da gente apresentar os nossos convidados, né, de hoje. Cara, vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre espiritualidade, vamos falar sobre política, vamos falar sobre projetos sociais, vamos falar sobre legados que trazem aquilo que é realmente virtuoso para a sociedade. E hoje a gente tem aqui convidados especiais que foram pessoas que vieram na nossa mente já num primeiro momento quando nós pensamos nesse projeto, porque são pessoas que representam exatamente isso que nós estamos pensando. Pessoas que têm referência em legados, né, em outros legados, mas que também estão fazendo a sua história, né, que é o Marcos, que é o Brian. Eles vão se apresentar aqui, mas desde já sejam muito bem-vindos. É uma alegria poder ter vocês aqui para a gente bater esse papo e, como a gente tem falado, só vamos aí, fiquem à vontade. Eles trabalham com transformação de vida, eu costumo dizer assim, e aí você vai entender esse motivo. Bom, vamos lá. Os dois são irmãos, então eu gosto de ver se eles estão bem unidinhos mesmo. Quem vai começar primeiro? Hã? Então, pode começar o Marcos aí. Aí lá, tá vendo? Já sobrou a bola pra ele. É tipo Mas por assim, quê? gente, eles já querem chegar aqui, tipo, já jogando um pro outro e tal. Então, Vamos lá. quem é o mais velho? Ele deu uma segurada ali Você agora. é o mais velho? Ele ia falar, Então você tem que... comece pelos mais velhos, né? tem que se assumir a responsabilidade Vamos de lá, casa, vamos lá. né? É um prazer, primeiramente, estar aqui participando desse podcast, esse início também de vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado. É uma honra estar aqui. São duas pessoas que eu respeito muito, né? E chamar meu irmão, eu, para falar um pouquinho do nosso legado que a gente vem deixando através da nossa empresa. Só que antes disso, tem a nossa história, né? Sou o Marcos. A gente empresários novos, modernos, né? Que a gente fala, eu usei isso aí também. E através da nossa empresa que a gente tem atualmente, a gente está conseguindo transformar vidas, como o Kleber falou. Só que antes disso, o Marcos é uma pessoa simples, humilde, que veio de Carapicuíba. Conseguimos fazer uma melhora de vida para nós e conseguimos potencializar esse negócio para transformar mais vidas. O que a gente pegou para nossa vida, a gente conseguiu escalar isso e transformar a vida de muitos clientes que viraram amigo da empresa hoje também. Legal. Essa questão de relação de empresa e cliente, eu costumo trabalhar muito nessa visão que o Marcos acabou de passar. Clientes
e amigos, Amigos, da empresa, exatamente. né? A empresa tratar o cliente como um amigo. E quando a empresa trata o cliente como amigo, eu acho que essa parceria é duradoura. É ou não é, Brian? Com certeza. Como o Marcos já mesmo disse, meu nome é Brian. Meu, é um prazer muito grande estar aqui, ainda mais na estreia de vocês, né? Que além aí do podcast, somos amigos pessoais também, né? E vamos aí tentar contar um pouco da nossa história, né? E como você mesmo disse, né? Das transformações para que a gente expanda, né? Que o nosso objetivo é cada vez mais aí. Ajudar mais pessoas. Sempre. Exatamente. É isso aí. Cara, vamos falar um pouquinho sobre a origem, hein? Você falou de Carapicuíba. Não por coincidência, mas tem mais carapicuibanos aqui. Então isso é bom. Né? Nossa, isso E, cara, esse Carinhosamente, lá o pessoal da quebrada chamava de pé de barro, porque onde a gente morava é enchente demais, meu irmão. A minha mãe, ela trocou de móveis, só pra vocês terem ideia, sem brincadeira agora, mais de 10 anos ela trocou de móveis. Ela trabalhava, vinha enchente, levava os móveis embora e, cara, é isso. Os verdadeiros pé de barro, mas com todo respeito, eu amo a cidade de Carapicuíba. Não, e cara, esse projeto, ele foi muito concebido também a partir disso, né? A gente tem uma galera que tem uma origem de um lugar que é conhecido amplamente como um lugar periférico e que muitas vezes é associado a questões diferentes da questão da superação, da questão do sucesso E como a empreendedor. gente já cresce com menos chance, né? Sim, é. Pelo As pessoas- ambiente. As pessoas consideram a cidade de Carapicuíba, desde a origem do nome, como uma cidade ruim. Porque eles Uhum. falam que Carapicuíba é um pau podre. Exatamente. O significado, eles Mentira. dizem. E Carapicuíba tem uma história muito bonita. Se você pegar a aldeia de Carapicuíba, o primeiro, a fundação ali, é uma história bonita. Então, isso que o Elton falou, da gente resgatar, porque existe pessoas hoje multimilionárias que Isso. moram na cidade de Carapicuíba, que geram renda na cidade de Carapicuíba. E ninguém conhece. É. Então, a essência do nosso programa é verdadeiramente resgatar essas pessoas aí. Então, o Elton falou muito bem nessa questão de resgatar a origem, né? Sim. Cara, que bairro de Carapicuíba. Meu, é top. Tem a parte ruim e a parte boa, né? Foi com ali certeza. também que a gente construiu toda a nossa infância. Estudos, né? Que a gente sempre estudou em escola pública, né? Nunca estamos em escola particular. E Amigos, familiares. O coração tá em Carapicuíba, essa é a verdade. Mas que bairro Mas mais ou que menos bairro ali que vocês moravam? vocês a moravam? gente morou no Ariston, Aham. depois na Vila Isa, Aham. mas sempre um bairro vizinho do outro e ficamos ali por um bom tempo, né? E Até- quando fala de Ariston e Carapicuíba, o pessoal fala do que, Elton? Só é conhecido. Ah, você mora no Ariston. Ah, tem o cemitério do Ariston, né? É. Ariston o pessoal já vai ali com morte, né? Mas assim... Mas falar pra você, tenho ótimas lembranças da cidade, até porque amigos, pode passar o tempo que for, eu tenho que voltar pra lá porque, é uma cidade que marcou muito. A família também, grande parte da família Bom, ainda eu mora sou- lá. Eu sou suspeito de falar, né? Porque eu ainda moro na cidade de Carapicuíba. Porque onde eu moro ali, a galera chama de granja. Certo. Mas o CEP é Carapicuíba. Não, mas é grande, viu? É grande. Vamos lá, Mas a vamos minha colocar mãe- os pingos nos is aqui. Mas a minha mãe, ela mora na cidade de Carapicuíba e ela tem um comércio em Carapicuíba. E o comércio é um comércio que agrada muita gente. É um botequinho, irmão. E é aquele botequinho antigo mesmo, que assim, todo mundo chega e fala assim, cara, por que vocês não dão uma repaginada lá? Falei, cara, porque perde a essência. Pra você ter ideia, passou um cara todo de terno e parou o carro na hora. E desceu e foi tomar uma cerveja lá. Aí ele olhou pro bar da minha mãe, nunca perca essa essência. Há anos eu procurava um botequinho assim, antigo, mas bem ajeitadinho, tal. Então, assim, é um patrimônio ali. Mas, assim, cidade de Carapicuíba, Ariston. É, Quais as maravilha. lembranças boas que você falou que tem de lá, Brad? Exatamente. E assim, a gente pode passar o tempo que for, né? Inclusive, hoje a gente não mora mais na cidade, mas como eu disse, é sempre bom voltar ali, você conversa com aquelas pessoas que cresceu com você, sabe? É um sentimento que é inexplicável. E outra, a pô, nossa onde empresa você nasceu cresceu. da onde? De Carapicuíba. Automaticamente, nosso maior número de clientes veio da onde? Carapicuíba. Uhum. Então, também a gente tem toda essa gratidão, né? De toda aquela parceria que a gente fez, de amizade, que todos confiaram na gente, né? A grande maioria, né, que conhece nosso trabalho, confiou na gente. A gente entregou o serviço para o cliente.
Então, assim, a gente já trabalhou com outras empresas, né? A gente já teve material de construção, a gente já teve uma construtora. Inclusive, a construtora ainda está ativa, está com alguns projetos aí de iniciar algumas construções de alguns imóveis aí, justamente que a gente vai falar dessa parte boa que a gente vai atacar nesse ano, que é a casa própria, né? Que é o sonho de todo brasileiro. E a gente vai trabalhar forte esse ano para conseguir realizar esse sonho aí que todo mundo quer. E é possível. Legal. Vocês tiveram um depósito de material de construção Ali em no Carapicuíba Barbosa, mesmo? Rui Barbosa. Na Rui Barbosa. Famosa ali, Rui Barbosa. Legal, cara, legal. Ah, cara, isso me lembra o seguinte, cara, que é uma coisa que a molecada de hoje em dia não sabe o que é. É quando, não sei se um bairro de vocês era assim, mas quando eu era pequeno, o vizinho recebia lá pedra, areia, tijolo pra já sei, construção. já sei, né, pra você. Ô, irmão, eu Quem não? fazia capoeira, dava era mortal na areia dos outros. Então, assim, além de dar mortal, sempre tinha aquela caixinha. Falou, se eu te der uma caixinha, você me ajuda a guardar areia, Sim. pedra. Não tijolo, só areia, e- pedra, mas eu já deixava agendado pra ajudar a encher a laje. Ah, Né? Aquele dinheirinho a mais era sempre bom. Já Vocês já ajudaram o pessoal a encher laje E- na cidade Ainda de mais de Carapicuíba? família, né? Que já era escalado Mas antes de, mesmo de família é ruim porque não tem o pagamento. A única coisa que fazia é um pãozinho com mortadela É- ali. é a comida, só a alimentação. Quando tava bem. Normalmente era um pãozinho com margarina. Sim. Aquele suco que precisava de 2 kg de açúcar. Mas depois pra o bom da adoçar. família você desconta depois quando a casa tá pronta, você vai lá todo dia, né? Almoçar, jantar, Depois aí que você tá pronta, desconta. aí a gente desconta tudo depois Ajuda que a que casa deu. estiver pronta. Mas é E- legal. E bacana também ter falado isso, né? Porque nós trabalhamos bastante tempo, inclusive no depósito, que sempre trabalhamos entre família. Pais, mãe, sabe? O diferencial, né? E uma coisa que nós sempre prezamos juntos foi que, briga tem toda a família, nenhuma família é aquela da TV, sabe? A perfeita. Mas assim, o que nos ajudou bastante, né? Sociedade é uma coisa bem complicada, uma coisa muito complexa. uhum. Então, o que nos ajudou bastante é que, assim, sempre prevaleceu o respeito, né? A A essência, lealdade, como a né, gente de um sempre entre diz. um e outro. E, assim, o pessoal costuma ver o Marcos hoje com um carro bacana, com a roupa bacana, mas, assim, nós, como dito agora, nós já trabalhamos em depósito, pô, de E no sacavaria. depósito nós fazia tudo. Nós não era o Carregava- dono do depósito, nós éramos os funcionários do depósito. Sim. Nós fazia Exatamente. tudo do depósito. Entregava, pegava o carro para entregar, enchia o saco de areia para entregar, pegava o cimento nas costas, lá, saia arrastando para colocar no carro Não, e do uma coisa cliente. também que, assim, pelo menos pra mim foi muito marcante que eu trabalhava no depósito e, sabe, aquela coisa de moleque, eu trabalhava e estudava. Então, às vezes, eu tinha que faltar na escola pra trabalhar, porque dependia muito disso. E, às vezes, era caminho da rota de ir embora da escola. Então, às vezes, ficava até com vergonha, às vezes, de, sabe, tá sujo ali, ver os seus amigos da sala passando. Aquela coisa toda. A Mas minha mãe me tirou da escola porque eu trabalhava de entregar jornal. E tava até indo bem, mas aí começou a atrapalhar na escola porque eu comecei a chegar tarde. E o ápice foi quando o Mário Covas morreu, que eles já estavam com o jornal tudo pronto. Uhum. E aí eles tiveram que recolher todo o jornal pra mandar fazer um novo pra sair com a matéria da morte do Mário Covas. Eu entrei aquele dia meia-noite e cheguei em casa 7 horas da noite pra voltar meia-noite de novo. Aí minha mãe falou, não esquece. Aí te tirou do trabalho. Tirou, não aí da ela, me, escola. ela me tirou do trabalho e ela deu preferência pra escola. Mas Legal. já vê que você tem uma essência única, bem batalhadora aí, que hoje em dia O legal é isso que a gente. Que quando nós começamos a quebrar a cabeça, né, Elton, pra fazer agenda e trazer pessoas, essa é a nossa preocupação. De trazer pessoas que têm um legado. E o legado não significa só a pessoa que Se saiu do beneficiar. nada. Não, só a pessoa que saiu do nada e construiu uma riqueza. Existe pessoas que é de uma família também, de uma origem, já uma origem, eu costumo brincar, uma origem real, né? Sim. Que é da realeza, que já tem, que vai passando herança de pai para filho, que também deixa um legado positivo. A gente tem que quebrar esse paradigma que só presta quem saiu do nada e construiu um castelo, ou só presta o cara que já vem de uma família rica. Não. As pessoas, nós temos que identificar o ser humano. Ser humano, né? Essa é o principal coisa, né? Porque quando me perguntam assim, quem é você, né? Quem é o Elton? Eu não sou propriamente aquilo que eu faço, né? Exatamente. Ou um papel social que eu exerço. Eu sou um ser que tem uma alma eterna, que tem um temperamento específico, que tem uma história pessoal de vida, que tem uma carga genética e que ao longo do tempo vai tendo oportunidades, como a gente está tendo oportunidades aqui, de viver projetos novos, né, cara? De
Ou não. Ou tem gente que prefere ficar no marasmo e tudo mais. O nosso objetivo aqui é, cara, dar uma injeção de ânimo na galera e falar assim, olha, nós temos histórias reais de quem realmente foi escalando níveis, e não é aquela coisa exorbitante, E uma dá para coisa... proporcionar a melhora também na vida dessa pessoa. Às vezes está Exato. nos ouvindo, a gente consegue, através da nossa empresa, a gente conseguiu o quê? A ajuda que a gente teve na nossa vida, de conseguir comprar um carro, comprar uma casa, Então a gente criou um processo, isso dentro da nossa empresa, que consegue oferecer a mesma condição que a gente teve, a mesma oportunidade que a gente teve na nossa empresa, fazer o Kleber ter a oportunidade, o Elton ter a oportunidade de ter a casa própria. Então assim, isso a gente conseguiu criar esse processo e vender esse processo feito. Então a pessoa chega só com um sonho e a gente transforma isso em realidade. Entendi. É mostrar aquilo que é possível. Sim. Porque às vezes a pessoa ela tá numa situação que ela olha para a situação atual dela. E ela fala assim, ó, não é possível fazer nada. Sim. E aí a gente vem, porque assim, a gente sabe, por exemplo, eu sou cristão, eu faço assim, ó, o meu 98%, que é o possível, os 2%, deixa que Deus faz por mim, que é o impossível. Mas o possível, a gente tem que lutar na nossa parte. E por falar em impossível, é bom a gente entrar, porque assim, vocês têm diversos negócios. Sim. Pelo que a gente falou, você falou questão da casa própria, mas vocês têm uma empresa principal que vocês atuam hoje, que foi aquela que deu o start para vocês. E qual que é essa empresa hoje de vocês? O que eu senti na nossa empresa? A gente tinha empresas que gerava transformações menores, que era o depósito, era a construtora, mas assim, era uma empresa que vendia um produto só. Hoje a nossa empresa chegou no mercado para ouvir o Kleber, entender o problema do Kleber e resolver esse problema do Kleber, porque o sonho do Kleber pode ser o mesmo do Elton da casa própria. Só que a gente, para conseguir essa transformação pro Kleber e pro Elton, é o mesmo trabalho? Não. Cada um tem uma vida financeira que a gente vai ter que trabalhar ela, vai ter que colocar o Kleber na direção certa, o Elton na outra direção, pra gente conseguir realizar o sonho, que o seu pode ser uma casa própria de mais barata, por conta da condição de pagamento, a sua vai ser uma mais cara. Então, assim, a gente tem que ouvir o problema do cliente, entender, por isso que eu falo que o cliente vira amigo. Porque a gente se aproxima tanto do cliente que a gente quer realizar aquele sonho de todo jeito. A gente vai fazer o possível e o impossível para fazer aquela entrega daquele sonho do cliente. Cara, é muito louco porque a história de vocês é exatamente isso, né? Sim, a empresa ajudou, né? A gente e a gente conseguiu converter isso em ajudar o nosso cliente também. Legal. E qual que é o nome dessa empresa, Marcos? Hoje, a nossa empresa que tá operando, como a gente já teve várias empresas, hoje a nossa empresa é Euro Soluções Financeiras, né? Que a gente atua justamente nessa parte financeira, porque a gente já trabalhou muito tempo realizando o sonho do carro novo do cliente, e a gente viu que era uma dor, mas era uma dor, vamos dizer assim, de luxo até, né? Hoje em dia o carro é até luxo, você ter apenas como que pode dizer, Brian? Porque na Um verdade... conforto a mais. Exatamente, como o próprio Elton diz, assim, aquela pessoa que às vezes não busca, às vezes por uma mansão ou coisa assim, é o ideal dela. A gente busca ouvir os clientes ou escutar, literalmente, ver o que você busca, sabe? E a gente percebeu que a dor maior é a casa própria. É a casa própria. Só que muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças ter a casa própria. O mercado dificulta, sim. Só que a nossa empresa, com o processo que a gente criou, parece fácil e a gente consegue realizar esse sonho. Então, entendeu? mas hoje, qual que é o grande problema quando a gente fala em financiamento de imóvel? Como que tá a inadimplência dessa galera hoje, cara? Esse é o legal. A inadimplência da galera hoje, cara, tá beirando a 70%. Sim. E essa galera inadimplente, como que a Euro consegue lidar com essa galera? Então, o inadimplente, pensando em que precisa comprar esse imóvel, precisa desse crédito, a gente tem solução, né? Na parte judicial, com a liminar, que conseguimos fazer o nome do cliente já ficar limpo, mesmo antes de pagar as dívidas, certo? Via judicial. E esse serviço a gente coloca ele nesse processo para conseguir realizar aquele sonho. Então, ou seja, até a pessoa negativada que entrar no nosso escritório tem a chance de sair com a casa própria. Então, peraí, o cara chegou lá na sua empresa hoje, e ele viu um anúncio de vocês lá da casa própria. Ele foi interessado pela casa. Ele não se viu na condição de conseguir. Ele não se viu na condição de conseguir Por tá porque ele tá negativado, vai lá. Ele viu que tá devendo, sei lá, 20, 30 mil no mercado. Exatamente. O diferencial dessa empresa, né, que eu conversei, não foi uma coisa criada da noite pro dia, né? Já vem muitos anos, inclusive
daqui a pouco a gente vai contar um pouquinho também da origem, né? Que tem até Sim. umas partes que nada é flores, né? A gente Sim. sempre tem as dificuldades altos e baixos como qualquer outra empresa. E assim, o diferencial é que a gente consegue pegar aquela pessoa, como você mesmo disse, que não se imagina, né, realizando aquele sonho da casa ou até mesmo do veículo por conta da inadimplência, ou a gente consegue pegar essa pessoa do ponto A e transformar até o objetivo dela, que seria o ponto Z, passo a passo, gradativamente, tudo certinho, né, com Preparando, justamente né? essas ferramentas Preparando a que pessoa para o crédito. levam Entendi. tempo, Entendi. mas o êxito é 99% dos Sim. nossos cases. Cara, e eu acho que daqui a pouco a gente pode aprofundar no como fazer, né? Aham, Que vocês falaram o que até É que eu fiquei agora. com a dúvida Sim. que ele falou É. assim, da liminar. Eu quero tirar essa dúvida, como que faz esse serviço da liminar? Uhum. Qual que é o tempo, qual que é o prazo, que eu acho que a galera também tá com essa dúvida. Sim. Eu conheço muito superficialmente, aí a gente vai ter a oportunidade de aprofundar hoje. Mas, assim, um comentário que eu gostaria de trazer já é o seguinte: a gente só fazendo um link entre os dois assuntos, né? A gente falou sobre um público específico, né? Que é o público de onde a gente vem e tudo mais, que geralmente não tem tanto acesso à informação, Sim. né? E basicamente, pelo que eu entendo do trabalho de vocês, é democratizar informações que muitas vezes um público muito seleto, né, tinha para poder lidar com, por exemplo, o problema da inadimplência. Porque o cara que é inadimplente, Ele mesmo já se excluiria do projeto de uma casa nova. exatamente, Sim. o cara que é inadimplente e que tem informação, né, e que tem acesso a uma assessoria jurídica e que tem acesso a um suporte, ele vai lidar com a inadimplência de uma forma. Agora, o cara que não tem informação nenhuma, é exatamente o que você está falando. Como que ele vai lidar com a inadimplência? É o fim da linha. Acabou. Por isso que eu falo que a gente às vezes tem que conhecer o escritório, porque não é uma fórmula que vai servir para o Kleber, para o Elton, para o Marcos, para o Brian. A gente tem que pegar o cliente, ouvir, fazer as análises corretas e ver o que precisa para a gente conseguir realizar aquele sonho. E ver também se é possível, porque o sonho que a gente faz é o quê? O cara tá no aluguel, pagando às vezes R$2.000, vamos dar um exemplo aqui, de R$2.000. A gente vai fazer um cálculo que suporte para uma compra de tal imóvel, explicando para ele por que aquele valor, para ele conseguir manter aquele patrimônio também, Mas sem isso- ser mais um inadimplente. Mas isso vocês fazem só de forma online ou vocês têm loja física? Temos a loja física, só que esse processo vai ser uma inteligência artificial que a gente vai Uhum. criar, Uhum. quer dizer, já foi criado, a gente vai lançar agora no dia 20 com a inauguração do novo escritório que a gente tem lá também. E com essa inteligência artificial vai chegar na mão do nosso consultor já todo o planejamento, todas as análises que precisa para conseguir atender aquele cliente. Tá, Entendi. esse escritório ele fica localizado onde? É no centro comercial, No centro né? comercial? Qual o endereço agora? Que é novo agora o endereço? Inclusive, você ter citado o escritório é bacana que tem uma abertura aqui, um flash, né, do antigo endereço. Porque, assim, eu e o Marcos já trabalhamos já há muito tempo com isso e trabalhamos com outras pessoas, né, para outras pessoas dessa mesma área, né, que são pessoas também bastante inteligentes, que contribuem muito conosco, né, mas chegou uma hora ali que nós vimos que faltava alguma coisinha ali neles. Por isso que a gente fez essa mudança e estamos apanhando aqui com um pouco o endereço, mas é porque é um endereço novo que vai ser inaugurado e esse endereço é justamente para isso, para a gente conseguiu separar setores, é um ambiente bem maior, mais confortável para o nosso cliente. Mas ele fica ali dentro do centro No centro comercial, comercial né? também. Ah, não. Todo mundo conhece Tudo o ali. centro comercial. Centro Você comercial falou de que tem Alphaville, onde- né? centro comercial Depois de a gente Alphaville põe lá ali. endereço Mas correto. aí depois a gente deixa o contato pro pessoal, deixa o endereço para quem tiver interesse e quiser. É um produto que chama atenção. Sim, Eu acho que- inclusive a inauguração tem Vai uma ser data? pro dia 20 de março agora, tá previsto a inauguração do novo Na ambiente. verdade, é uma reinauguração, né? Exatamente, Porque desse novo desse escritório. novo novo espaço, ambiente, porque vocês tinham 2 um passos, endereço. não da empresa, exatamente. E assim, esse endereço ele ficou maior do que o antigo, é isso? Exatamente. Então, para trazer mais conforto para os clientes, então vocês tinham uma salinha, igual o Brian falou assim. Exatamente. Porque eu vi uma cara de triste quando ele falou, porque ele brincou Tem que não é história, só tem história. flores. Aí Como a empresa, toda como empresa que nasce era numa garagem, a né? sala antiga que vocês viam? Tem. Como que começou, na verdade,
a Euro... Porque assim, vocês trabalhavam para uma outra pessoa, isso é legal. Exatamente. Porque assim, uma coisa é você ser funcionário, né? Uhum. Outra coisa é você identificar dentro de você que fala assim, cara, esse Eu cara posso, é bom, eu posso. Ah. mas eu também posso, e da minha forma. Exatamente. Não que a forma deles é ruim, mas eu queria da minha forma. Foi basicamente isso que vocês Exatamente. sentiram quando vocês Só optaram? antes de responder, eu queria só complementar, porque eu tô tentando montar a linha do tempo aqui na minha Exatamente, cabeça. que eu vou Sim. voltar aí. Vocês falaram que tiveram, acho que foi a primeira experiência de trabalho de vocês, foi em família e Exatamente. foi no depósito. Sim. Isso foi o primeiro negócio em família, seria o depósito, material de Depósito. construção. Os parentes que era dono? Ou não? Então, o nosso pai era o dono Que do tá aqui no depósito. podcast. Assim, é um dono... Ah, Assim, Então, já ele é... tá aqui, né? Então Então, o vamos- senhor é o dono. Então quer dizer que eles não tinham salário, então, se o pai era dono? Não. Fala, aí o Exatamente. pai vira pra mim. Tinha comida, arroz, feijão. Então vamos, É bem então vamos isso, falar sai de palavra. legado, né? Já vamos começar de falar de legado, que é o legado do pai, o negócio, essa iniciativa de empreender. Sim. De E o empreender. método também foi criado por ele, né? Que já colocou a gente para aprender essa parte de empreendedor com ele. E a gente criou esse perfil, acho que vendo ele trabalhando dessa forma e... Não tinha nada fácil, não dava nada fácil pra vocês, não? Não. E falar pra você, Kleber, né, na Euro agora, esse Marcos aí me deu trabalho, viu, bicho? Porque o surgimento desse escritório tem história. Tá dando dor de cabeça, velho. Né, é o que eu surgimento, sempre graças fui a Deus, sonhador. por quê? Exatamente. Eu vou pra cima, eu pego dinheiro de empréstimo e vou, compro as Ó, cadeiras, põe a mesa lá dentro. analisando o perfil aqui, eu já sei o perfil. Aqui é administrativo e aqui é comercial. Exatamente. O comercial Eu já- sempre Quer joga voar. a bucha pro Vou pra administrativo. Mas tá tentando voar e Ele eu. vai voar e o E o administrativo. back-office Calma, vem puxando aqui, ele calma pra aí, baixo. porque pra voar Não. precisa disso, os cálculos, Exatamente. pagar, né? Na abertura desse escritório, né, como, assim, dificuldade enorme na compra, então era fora de cogitação. Nós optamos aí por uma sala, passava de né? 4 metros por 2, alguma coisa assim. E a dificuldade enorme para dar aquele calção, sabe? Aquela coisa toda de locação. Ainda mais bem no início. Meu, a gente tinha o quê? 2 cadeiras bem E tudo de ralezinho empréstimo, Não usadas. tinha caixa pra abrir. Quem tá esperando pra abrir um negócio, ter o dinheiro pra abrir um negócio, não existe isso. Vai com o que tem, vai com a ideia que você tem, tira do papel, começa a fazer, começa a ter essa iniciativa, porque não tem nada pronto, não. Exatamente. Então assim, experiência com a família, trabalhando. Depois vocês foram trabalhar para uma outra pessoa, é isso? Esse negócio não deu certo, Aham. né? A gente não conseguiu prosperar esse negócio. E foi quando a gente pensou, a gente nasceu pra ser o quê? Só uma dúvida minha. gente Esse vai- negócio prosperar é o depósito? Depósito. Ah, tá. Depósito. No depósito. Tá, legal. Foi quando a gente começou a sentir uma outra dor, que foi de realizar sessões de casa, de carro. E não tem uma empresa hoje que te oferece isso. Uhum. Que você fala do que O você... start foi. O start foi principal a nossa dor. Foi a a nossa sua dor. necessidade. A precisão, de precisar. A literalmente, precisão né? de querer comprar o carro e não ter. Ô Kleber, não tem o eu acho que a acesso, né? palavra, assim, mais necessariamente descrita seria aquele passo para trás para pegar impulso. Eu levo muito isso comigo porque às vezes é necessário, Sim. né, a gente voltar a literalmente estaca zero, Sim. né? Como o Marcos mesmo Às disse, vezes nem não por opção, prosperou. mas... Aí disso nós partimos sim como funcionários de outras pessoas, né, que nos deu Até essa achar essa oportunidade. área. Então, Isso. deixa eu somos ver se eu bastante gratos entendi. Então, pra essas peraí. pessoas. Vocês. Eu acho que. Só pra mim ver se eu Uhum. entendi, Elton. Vocês tinham nome sujo e aí vocês, através dessa liminar, conseguiram limpar o seu nome, começaram a trabalhar com essa galera e aí vocês aprenderam e abriram o negócio próprio? É isso? Exatamente. Exatamente. Ah, Chegaram como Não clientes. tudo planejado, claro. a Não gente... tudo planejado. Vocês chegaram como entrou- Nós vimos uma cliente. oportunidade também viu uma de op- ajudar Ah, entendi. pessoas próximas que passavam até pela mesma situação ali. Uhum. Então, são pessoas que contribuem muito, sim, com o nosso crescimento. Sou bastante grato a essas pessoas, Legal. né? Mas uma hora a gente se viu ali preso, né, numa gaiola É. e vimos a oportunidade de poder ajudar Eu outras fiz pessoas. essa pergunta, Elton, porque assim, o tic-tac meio lentinho. Então, Aham. aquela linha que você falou que Aham. tá traçando, eu falei, mas peraí. Ele falou que na dor, mas qual foi a dor dele? A dor dele É, foi exatamente. tá com o nome sujo e a partir daí fez o a serviço precisão. e... Cara, entendi. e olha que Essa é a louco, ideia. você hoje é empresário em um segmento em que lá atrás você fez a diferença na sua vida. Você Sim. experimentou, Sim. né? E aí a gente chega exatamente aonde ele tinha perguntado, né?
qual foi o momento, né, a virada, o ponto de inflexão, né, a sacada para falar assim, ó, agora a gente vai trilhar o nosso caminho. É isso mesmo. E assim, é muito mais fácil. Uma das perguntas mais difíceis, né, na hora que vocês me fizeram, eu fiquei, pô, verdade, como eu nunca parei para me responder isso? É quem é o Brian. Mas quem é o Marcos, eu consigo afirmar para vocês, que é uma pessoa que hoje, né, uma das pessoas que eu mais considero, né, na minha vida, assim como meu pai, assim como pessoas que contribuíram com a nossa empresa, com o nosso crescimento, mas não só falando como empresa, como negócio, mas sim como... É que a empresa virou um negócio depois que a gente aprendeu a se unir para atingir o objetivo de todos, mútuo, né? E isso é bacana, você fazer com que os de casa, porque assim, a sua primeira empresa é o seu lar. Sim. Exatamente. E se você tem um lar que é um lar harmônico, que tem as suas, claro, divergências, tem suas brigas, mas no intuito, peraí, vamos cá, eu vou ceder hoje, mesmo achando que tô com a razão, eu vou ceder, Exatamente. pra ver se o seu negócio mesmo vai funcionar. Se você quebrar a cara, beleza, eu não vou jogar na sua cara, vamos tentar. Então, Exatamente. isso é o lar. Juntos na Se vitória. errou, na errou nós, derrota. porque eu permiti que você Exatamente. fosse. Foi, Entendeu? Então, sempre foi assim, erra junto e acerta junto. legal. Então, aí, isso daí já é bacana pra deixar uma empresa mais sólida hoje, né? E inclusive no início, né, criamos aqui em Alphaville e ampliamos para a região de Sorocaba, né, durante esse percurso, Foi na eu e o pandemia Marcos até isso tivemos aí. bastante divergência, porque sociedade, sendo bem sincero, é muito complicado. Mas tivemos que passar por isso para entender que separado seria muito mais difícil, essa é a verdade. Quando nós realmente aprendemos que assim, comunicação, respeito, honestidade, isso Muda tudo. não preciso nem olhar ou me preocupar que isso estamos 100% de acordo e eu acho que é muito essencial isso na nossa Cara, sociedade. e olha como a gente acertou, né, cara, em convidar vocês. E não é demagogia, cara, porque quando a gente concebeu esse projeto, uma das coisas assim que veio dentro do processo de criação mesmo foi o seguinte, cara, que tipo de empreendimento a gente quer contemplar? Porque, cara, empreendimento com resultado de rentabilidade, de faturamento, de produtividade, puta, você tem um monte de exemplo. Agora, empresas que são baseadas na virtude, como, cara, eu vejo virtudes aqui, né? A primeira virtude que eu vejo, cara, de um testemunho super legal é o Brian, na hora de se apresentar, na verdade, ele não fala de si, ele fala do irmão, cara. Ele Exatamente. ressalta o irmão. E aí ressalta virtudes do irmão, né, cara? Então, Nem sempre foi assim, né? nem sempre A é gente assim, via mas, só a parte cara, de irmão. A gente aprendeu isso com a empresa. Legal. A empresa trouxe essa educação entre a gente também, de se Legal. respeitar, de se respeitar cada um espaço. Criou os setores da empresa também. Ele cuida da parte judicial ali, da parte jurídica da empresa. Eu cuido mais do lado comercial. Até mesmo porque o perfil da minha pessoa é o mais comercial, Exatamente. o dele já é mais seguro. É potencializar aquilo que eu tenho de melhor. Então é o Exatamente. seguinte, o que eu tenho de melhor? Eu tenho de melhor de analisar o contrato, ver o que tá certo, o que tá errado, ser mais o pé no chão, falar, Marcos, calma, vamos com calma aqui, tal. E o Marcos, pelo que eu entendi, é aquele cara que vai mais pro comercial. É. Não, dá certo. Não, mas se não der, a gente faz dar certo. Não, Mais ou menos e é assim, bem isso. E é E bem eu, isso. eu testo tudo. Eu tenho uma ideia meio maluca, o Brian fala, não vai dar certo. Eu falo, peraí que eu vou testar. Aí se não der certo, a gente vai saber junto. Mas se der certo, a gente também vai Não, ô junto. Kleber, e falando justamente já dessa parte já mais emocional, mais pessoa, mais ser humano, eu aprendi muito isso com ele, justamente com o Marcos. Por quê? A gente tem a mania de trabalhar dinheiro, sabe? Números. Exatamente. Números. Claro que nós trabalhamos todos aqui para um objetivo, só que quando nós entendemos e colocamos isso como prática na nossa empresa de que existe uma pessoa, colocamos uma pessoa, o cliente como primeiro Não é vender lugar, um produto. Exatamente. Tá servindo quem? Uma pessoa. Então Fogo. senta no lugar dela que você vai conseguir atender ela muito bem. Se coloca no lugar da pessoa que você consegue atender bem. E foi isso que a nossa empresa, o propósito dela é justamente esse. Transformar aquela pessoa assim como a gente conseguiu transformar a nossa vida através da nossa empresa. Legal. Então, Eu tive um negócio que eu tive que abrir mão dele por esse sentido, de achar que estava atrapalhando a pessoa mais do que estava ajudando. Eu falei, peraí, esse negócio não é mais para mim, eu vou procurar outro. é uma Mais coisa bacana. errada. Exatamente. Tem alguma coisa E falando bastante disso também, o conhecimento que nós passamos para construir essa empresa, para chegar onde nós chegamos,
né? Que, assim, pô, eu falo assim porque no dia que nós fomos fazer a locação do imóvel, eu busquei dinheiro emprestado com parente, nós fizemos, busquei dinheiro Cartão emprestado de com crédito mãe. emprestado. Por Mas isso quê? porque sentia a dor até do nome negativado, não tem a linha de Exatamente. crédito ali. E você tá falando lá da primeira iniciativa de Do locação. primeiro escritório. Do primeiro escritório que vocês fizeram a locação. Eu. E já foi no centro comercial ou foi Foi no centro Foi no centro comercial. comercial. Um espaço Rapaz, menor. Rapaz, deram um tiro de cara pro Cuiabá, os caras já... Não, já que vai buscar, vamos buscar no centro comercial e Já tá no vamos. ambiente ali do Justamente para negócio. mostrar para essas pessoas que vieram também, assim, de dificuldades, Que é possível. que pode chegar ali, que Muito- é possível chegar ali com muito essas boa- ferramentas, com muito boa sacada. consultores corretos da Euro, vamos dizer assim. Ah, E a nossa contratação está em cima também da mesma coisa que a gente foca na empresa. Propósito. Uhum. A gente não contrata nem currículo na nossa empresa. Os nossos consultores, a nossa equipe que trabalha com a gente, todas entendem o trabalho que elas estão fazendo lá dentro. Que é a transformação, realização de sonhos. Eu não procuro meta, Kleber. Eu não falo pro meu consultor, ó, você tem que vender 10 contratos no mês. Não. Vende um, mas atende aquele sonho ali. A gente vai pegar o cliente, vai pegar ele aqui do começo e atender ele até o final e entender o problema dele e atender o problema que ele precisa ser atendido. sim, Certo? Então, assim, não é número. A gente quer realmente atender o cliente e ouvir aquele cliente. legal. Eu acho que Elton, a gente precisa entrar num pouco, pensando na audiência, entrar numa parte mais técnica agora. Por quê? Porque com certeza esse bate-papo aguçou a curiosidade de muita gente. Porque nós estamos falando de 70% da população hoje está com inadimplência. Então essa galera precisa entender como que funciona o processo e o que a Eurosoluções tem de produto. Então vamos lá. O que a Euro hoje de solução ela tem de produto que ela oferece? Tem o questão do limpa-nome que vocês já falaram e questão da Sim. casa própria. Tem outros produtos que a Euro Soluções oferece? Então, Kleber, nós, né, por estar já, né, na questão de realizar sonhos, essa semana e semana que vem é uma semana que vai ser bastante decisiva também, porque estamos fazendo reuniões já com parcerias. De que forma? Para literalmente facilitar ainda mais o sonho da casa própria do veículo, né? Já com construtoras, já para justamente a gente ter um pacote completo da realização do sonho E daquela quebrando até pessoa. os tabus que existe de que a pessoa acha que o banco é um inimigo dela. E a gente traz o quê? Aproximando o banco da pessoa como amigos. Por quê? Tem que entender que o gerente da conta ali, a instituição bancária, ela quer te dar aquele crédito da sua casa própria. Sim. Certo? Uhum. Então, assim, só que para isso existe um perfil que a gente tem que conseguir melhorar para o cliente, para ele conseguir atender essa expectativa. Baseado, claro, no rendimento. A gente faz todo um estudo que a Uhum. gente consiga fazer esse cliente alcançar esse sonho dele sem prejudicar a vida financeira dele. Legal. Mas Certo. eu vi no mercado também, porque assim, ó, agora eu vou falar por experiência própria, e vocês me corrigem se eu estou errado. O banco, ele não quer ser nosso inimigo, ele quer ser nosso amigo. Sim. Mas o banco é uma instituição financeira que ele quer lucrar, Exatamente. certo? E quando nós estamos falando de instituição financeira, Elton, nós estamos falando que hoje o Brasil ele tem a maior taxa de juros do mundo. E isso é uma forma, às vezes, que eu acho injusta. E eu vi no mercado que existe eu acho que tem a liminar para limpar o nome, Sim. mas eu vi também que existe a questão de você correr, contestar esses juros do contrato. Vocês Sim. trabalham com isso também, de quem fez empréstimo e acha que foi lesado em questão que a taxa está muito alta, Sim, a gente que consegue. fez um financiamento de veículo, de repente falou assim, cara, eu não gostei, cara, porque eu comprei um carro hoje, fui olhar... Tinha abusividade, Tinha, assim, tá tinha pagando abusividade, 3 tô carros. pagando 3 carros. Vocês trabalham com Kleber. esse serviço também? Nós pegamos o cliente desde da inadimplência dele ou até mesmo aquela pessoa que tem a capacidade, mas não sabe por onde começar. Essa Certo. consultoria financeira, vamos se dizer assim, pega o João, que está com, no caso, como você disse, com as prestações em atraso, que está tendo dificuldade, que vai perder seu veículo, conciliamos ele a revisão do contrato, se preciso, o judicial, né, da melhor forma possível, para que o João consiga continuar realizando os sonhos dele. De uma forma justa, né? A gente Legal. consegue trazer essa igualdade ali de negócio, que quando você vai assinar um contrato com o banco, também tem essa questão que você levantou, que é muito importante, de que não existe outra opção para você realizar aquele sonho. Sim, Só que, às vezes, que nem você falou, hoje o banco atua fora dos limites de abusividade. sim. E com isso, quem que vai defender o cliente?
A Euro A Seus Euro, Sonhos entra legal. nesse ponto aí. Então a nesse Euro, elo. a Euro ela tem então um grupo de advogados que vai analisar perfil por perfil, contrato por contrato, e aí vai identificar aqui, ó, identificamos que no seu contrato existe um juros abusivo no seu veículo. Exatamente. Nós podemos entrar com uma ação judicial para reduzir parcela ou quitar. Exatamente. É basicamente isso, então. Exatamente. E já preparando essa pessoa, porque a ideia é voltar para o eixo financeiro, vamos dizer assim. Ninguém quer ficar inadimplente. Acontece por um mau planejamento, Sim. né? Por uma falta de conhecimento ou consultoria. Imprevistos, né? Exatamente, Acontece. acontecem. Então a Euro está aqui justamente para pegar desde essa pessoa, como eu disse, inadimplente, ou desde aquela pessoa que tem um sonho, mas não sabe por onde começar. Então nós passamos todos os caminhos das pedras para que aquela pessoa faça isso com um planejamento, para que ela arque com Entendi. todo aquele Cara, compromisso da melhor eu forma. vejo que vocês nadam e vão nadar de braçada, porque a gente tá num cenário pós-crise Pós-pandemia, exatamente. sanitária. Nós estamos também em um país onde a educação financeira ela é omitida da população. Isso E é nós um estamos em um ponto-chave, país tranquilo. em que nós somos imediatistas, né? Eu vi uma pesquisa uma vez que eu não vou me lembrar qual era a posição, mas o brasileiro estava numa das primeiras posições assim dos povos mais imediatistas do mundo, né? E aí nessa pesquisa entrava, por exemplo, questão de previdência e tudo mais. Poxa, hoje a gente tem previdência social que quem tem que fazer por nós é o Estado, é o papai Estado que tem que ir lá e O ficar. cara quer se aposentar com reserva- 10 anos de né? serviço. Exato. Já tá na hora de aposentar. E você tem outros países que assim, não, a previdência não é estatal. Cada cidadão, cada indivíduo é responsável, né, por cuidar da tua previdência. E aí o que acontece? O cara consegue ser previdente, prudente, né, ter a virtude da prudência e da temperança ali no dia a dia para não gastar aquele dinheiro que deve ficar, né, para ele se organizar no final da vida e tudo mais. Então, eu vejo um market share, assim, um público para vocês assim extraordinário, porque a gente tem muita gente em crise financeira e ao mesmo tempo a gente está num país onde a cultura ela acaba empurrando o povo para essa crise financeira, né? E o que eu acho também muito louco, só para concluir, é que assim existem recursos legais, né? Que assim os parlamentares, né? O parlamentar, aquele que cria, né, as leis, que estabelece as leis no país, já estabeleceu lá atrás exatamente para que pudesse oferecer essa proteção para o cidadão. E vocês estão executando isso. Nesse Exatamente, cenário como todo, você né, cara? disse, um ponto bastante importante é que o brasileiro, em relação à economia, à vida financeira dele, né, ele prioriza a prestação. Se não fizer a prestação, não vou comprar. Mas a Euro mostra uma visão que, assim, até bastante, desculpa, bastante polêmica. Mas eu vou até jogar para o Marco essa pergunta para ele falar um pouco sobre isso, sobre o famoso aluguel. Compensa a compra do veículo ou imóvel ou aluguel? Ah, isso daí é um quero ponto-chave, saber, porque é o onde se seguinte, enquadra. Eu quero eu saber, vi tô cara nesse grande. dilema, hein? Não, eu vi cara grande que batia só de um lado. Não vou falar que você vai responder. Hoje o cara mudou o posicionamento. Ele tá indo pra outro. Estamos em O que você vê Não, sobre isso, estamos Marcos? em O legal um andar de diferença. do acesso da informação é justamente o que você falou. A maioria do nosso cliente tem o de classe baixa, o de médio e de alta, que não tem esse acesso. Tem um cara que está pagando 20 mil de aluguel, às vezes morando em Alphaville, certo? Sim. E não tem a informação de que esses 20 mil ele poderia estar pagando a parcela da casa dele para ter a casa própria. Aí vai ter o cara falar, mas compensa muito mais você pegar o dinheiro da casa e aplicar. Legal, mas esse é pro cara que tem o dinheiro da casa própria para comprar quitada. E o Já que tem a e o que grana tem só o reservada. dinheiro do aluguel, mas tá pagando aluguel, vai ficar 20 anos assim. 20 anos você já quitou sua casa. Sim. Então entra na dívida da casa, pelo menos, que é um valor que você vai ter um retorno. Eu morei de aluguel, eu tenho 36 anos. Eu morei de aluguel até
Até eu casar, pô. Até eu casar. por E que minha você mãe, morou com de aluguel? 19 anos eu casei. 19 anos eu casei, morava de aluguel. Quando eu casei, eu morei de aluguel por mais 3 meses, por mais 3 anos, desculpa, até os 22, 23 anos. E aí o meu sogro cedeu um terreno, aí eu construí no meu sogro. E minha mãe ainda morava de aluguel. E depois ela conseguiu comprar a casa própria com mais de... Eu acho que minha mãe tinha mais de 45 anos quando ela conseguiu a primeira casa própria. Então, Olha o que nós estamos pessoal falando vê aí. com E uma quanto ideia. que ela pagou de aluguel? De repente, se tivesse uma Euro Seria Soluções da 3 vida imóveis lá hoje. atrás, olha, dona Cristina, a gente vai fazer um planejamento com a senhora que em vez da senhora pagar o aluguel, a senhora vai fazer um financiamento da casa própria. Vai ser 20 anos? Vai. Mas pelo menos a senhora vai pagar E o aquilo que é trabalho, seu. a nossa consultoria está até agregado o quê? A gente está trabalhando para localizar até o melhor local para você. Por quê? A casa própria não é simplesmente a sua casa. É o seu ambiente que vai crescer toda a sua família, seus filhos, você, o ambiente às vezes que você vai trabalhar, vai estar se deslocando para o trabalho. Então, assim, a sua casa própria não é simplesmente o lugar que você mora. É toda a estrutura da sua vida que vai nascer daquele ponto que você está morando. Certo. Certo? Tudo ao seu redor, onde você vai para academia treinar, onde você vai comprar o pão. Então, assim, a sua casa própria, o seu lar é muito importante. E a gente sempre está fazendo o quê? Com parcerias com algumas cidades, estruturando todo esse negócio para também a gente atender o cliente, não só vendendo a casa própria dele, não é isso. A gente quer justamente colocar na direção certa para ele estar na casa própria e no ambiente correto para ele crescer também financeiramente. Certo? Legal. Exatamente. E justamente essa pessoa, como muitas pagam aluguéis e tudo mais, às vezes falam, pô, mas aí eu vou pagar 30 anos da minha vida, 20 anos da minha vida. É absurdo, juros. Mas e quanto que a sua casa vai estar valendo daqui 30 anos? É que a pessoa às vezes... Hoje o pessoal tá levantando muito prédio porque tá cada vez mais ficando difícil encontrar terreno para se comprar. Porque a pessoa às vezes se apega que, diferente do carro, o que é a diferença do carro para o imóvel? No carro, quando você compra ele, tá lá a FIP do carro de 100 mil. Uhum. Ao passar os anos, há uma depreciação do bem. Ou seja, você comprou o carro de 100 mil, pagou 2 veículos financiados e ainda depreciou o seu bem. Seu dinheiro só desvalorizou, só perdeu valor. Certo. No imóvel, você compra o imóvel e ao passar dos anos, ele vai se valorizando. Então, assim, se você se apegar aos juros, por isso que no imóvel fica até mais atraente os juros. Por quê? É uma coisa que você está pagando juros? Está pagando juros. Porém, tem valorização sobre o imóvel. Às vezes, quando você termina o seu financiamento, você pagou lá 2 imóveis, ele está no preço de 2 imóveis. Certo? Legal. Porque ele vai se valorizando todo ano. Então, assim, é um investimento muito bom o imóvel. Vamos colocar ali um apartamento hoje simples que está custando uma média de 180 a 200 mil. Certo. Vamos dizer que o cara fez um financiamento, vai para 400. Só que ele 20 anos. Esse apartamento, daqui a alguns anos, ele vai estar nessa média de 300, E outros 20 anos vai passar ele no aluguel ou na 320. casa própria, certo? Exatamente. Sim. Só que quando passou 20 anos, ele foi contemplado com imóvel próprio. Não E despejado do e agora aluguel. agora aquela grana vai sobrar. Exatamente. Ele não vai pagar. A partir do momento que ele quitou Patrimônio. ele construiu um patrimônio e aquela grana vai sobrar. Sim. Onde ele pode trazer um bem-estar maior para a família. Então vamos ver se eu entendi legal o que Cairo Soluções vai. Cara, vocês limpam o nome do cara através de uma liminar. Exatamente. Isso já falando do cliente que inadimplente, Isso, né, que inadimplente. se encontra numa situação hoje de não sonhar, Legal. sendo bem O sincero. cara chega lá, por exemplo, tô com um problema no veículo, acho que tô sendo Tá pagando abusivo. alguma abusividade. Vocês vão lá e conseguem Também nós negociar o contrato. Questão da casa própria também, vocês têm a possibilidade de ajudar o cara a fazer o financiamento zero. e ainda localizar, ajudar ele a localizar uma região, um terreno, uma cidade, é isso? Exatamente, Justamente estruturado. pelas nossas parcerias Caraca. novas agora, porque como você acabou de citar um ponto bastante importante, prédios. Tá fazendo bastante prédios nas principais capitais, porque já tem muita pessoa. Sim. Então nós fizemos parcerias com bastante construtora para interiores, que são, impressionante a estrutura com que essas Da cidades... cidade, tudo. Sim, legal. proporcional Eu tenho mais ou menos uma noção porque a minha esposa ela trabalha como escrevente. Então ela Certo. me fala, ó, tá saindo um empreendimento em tal cidade que o pessoal vai fazer escritura aqui no cartório. Ah, quantos? É 450 apartamentos e tal. Então, assim, a galera tá crescendo bem nessa linha. Eu achei E o muito legal que a interessante. pessoa não tem essa orientação é de que a pessoa que às vezes está pagando um aluguel de R$ 1.800, R$ 2.000 reais, e tá naquele imóvel que ela está alocando, que vale, sei lá, 150 mil, 200 mil reais.
o valor da parcela é o mesmo valor do aluguel. Uhum. Então, assim, ela não tá nem fazendo um esforço financeiro de pagar um pouco mais no mês, sofrer um pouco mais. Não. Não vai mudar nada na vida financeira dela, em termos de passivo que ela tinha. Só que no final tem a contemplação do imóvel próprio. Uhum. E fora isso, a pessoa que tá no aluguel, que a gente já morou de aluguel, do dia pra noite o imóvel ele é colocado à venda, você tem que sair. Uhum. Aí você arruma um emprego próximo, você tem a escolinha do seu filho próximo, você perdeu tudo. Você tem um imóvel ali do lado. Uhum. Aí alugar de novo e correr o mesmo risco. Quando você compra, não. Você tem que trabalhar e arcar com aquela dívida que você fez do imóvel. E ponto. Ninguém vai tirar da sua casa. Eu me lembro de ter conversado com uma pessoa que ficou quase 10 anos na mesma casa de aluguel. E aí eu perguntei, né? Falei, mas você não considerou a possibilidade de comprar e financiar alguma coisa mais ou menos Ninguém considera, né? no mesmo Todo mundo valor? descarta já. E aí a resposta dela pra mim foi o seguinte: eu tenho medo de me comprometer com uma dívida dessa e não conseguir arcar. Claro que eu evitei de ser, de ser inconveniente com ela e pensei, porra, mas se você não tiver o dinheiro do aluguel, Você vai fazer acontecer o o dono quê? vai te colocar pra fora, cara. Exatamente. Entendeu? Então, Meio que dá na nós, mesma, né? Vamos dizer assim. Entendeu? Só que você dá um desperdício de investimento aí, Uhum. né? Você pagando aluguel é um desperdício de investimento. É claro que, assim, no aluguel, às vezes a pessoa tem um pouco mais de flexibilidade pra, pô, entrou numa crise, vai pra um aluguel mais barato e tudo mais. Só que tem essa outra questão que vocês estão falando, né? Que é assim, cara, você deixa toda uma linha do tempo da sua vida pra trás por conta dessa insegurança especificamente. Porque, Sim. até mesmo falando da Euro, você entra numa crise ainda durante o momento de financiamento de uma casa, é o momento de chegar e se perguntar, cara, o que eu posso fazer agora para lidar com essa crise? E não apenas ficar a vida inteira evitando a crise e deixando de ter a casa própria, né? exatamente, como já mesmo o Kleber disse, imprevisto acontece. Sim. Então, uma oportunidade que nós vimos também, né, tratando como pessoa, de conhecê-lo, de filtrá-lo e ver o que realmente ele precisa e é possível naquele momento para o Kleber, para qualquer pessoa que nos busque É um atendimento com essa individual, né? consultoria. Na verdade, eu vou colocar com a minha visão, tá? E depois vocês me corrigem se eu estiver errado. Na verdade, vocês estão trabalhando o sonho da pessoa lá da origem. Porque assim, eu, basicamente, eu gosto de viajar muito. Eu gosto. Sempre que sobra uma oportunidade, que eu digo oportunidade de dinheiro, Sim. eu gosto de viajar bastante. Então, assim, tem muitas pessoas que têm um sonho de limpar o nome, vocês conseguem. Tem pessoas que quer sobrar um dinheiro para cuidar do visual, né? E eu já vou aproveitar o gancho do visual e eu quero fazer aqui uma propaganda do nosso parceiro, que é o Mr. Tião, né? O Mr. Tião, o nosso amigo Du aqui do suporte, vai colocar pra gente aí na tela o QR Code deles, porque assim, eu particularmente, eu gosto de cuidar da aparência, então fazer a barba, cortar o cabelo, e a Mr. Tião, cara, eles estão com um projeto bem bacana agora de aumentar, de expandir, né, em questão de franquias. Eles tinham uma unidade e uma história muito bacana, porque é uma história de legado. Só para vocês terem ideia, eles vão estar aqui para contar, daqui, se eu não me engano, 2 ou 3 programas, precisa pegar a agenda aí, eles vão estar aqui para contar a história deles. Já pergunto pra ele se você tem casa própria já. O avô deles, cara, o avô deles foi o primeiro barbeiro de Carapicuíba, Olha que pra legal. você ter ideia. Aí o pai virou barbeiro, que aí os que vai vir agora é pai e filho. Já tá, se eu não me engano, na 4ª geração. Ele deve ter Né? cortado o cabelo do Inocêncio Seráfico, né? Com certeza ele cortou do Inocêncio Seráfico. Então, o que acontece? Vai ter o QR Code deles aí, o Du vai colocar pra gente aí, e eles têm 2 unidades. Cara, um trabalho sensacional, são profissionais excelentes em corte de cabelo, barba, o atendimento, o ambiente bacana. Então, se você hoje quer ter um atendimento personalizado, e detalhe, eles fazem atendimento personalizado, eles vão na residência. Você aí, a Mr. Tião, você pode agendar, eles vão na sua residência cortar o seu cabelo. E detalhe, você pode fechar pacote pro dia do noivo. Você fecha pacote do dia de noivo, quero fechar um pacote especial, todos os meus padrinhos, eu quero cortar o cabelo de todos os meus padrinhos, fazer a barba de todos os meus padrinhos, todo mundo ficar alinhado ali, mesmo corte. Então, assim,
é um trabalho diferenciado. Eu gostei muito do trabalho deles, nosso parceiro, Mr. Tião. Então, se você quer realizar o seu sonho, deixar sobrar uma gordurinha pra cuidar, procura o Mr. Tião lá, que eles vão dar um trato no seu cabelo e na sua barba. E se Então, o Kleber falou, eu confio que até a cor do blazer da camiseta hoje a gente tá combinando. tá combinando. Não, É, realmente é. o trabalho é diferenciar. Aquele trabalhinho, aquela toalhinha quente no rosto, né? Aquela massaginha, aquele trabalho especial, pode ir lá na Mr. Tião que eles são diferenciados mesmo. Mas voltando aqui para cuidar dessa parte visual, trabalhar muito no sonho, então a Eurosoluções ela ajuda as pessoas a sair da inadimplência, a cuidar do carro, mas, cara, o principal que eu gostei foi a questão de trabalhar na casa própria. Sim. Porque essa parte da casa É própria o sonho do brasileiro, né? sonho do brasileiro, né? E muita gente parou de sonhar porque achou que não é possível. Aí a empresa entra nisso, a gente aparece e mostra que é possível. Como? Senta que a gente vai ter que entender o que você quer e viabilizar isso, certo? Uhum. Mas é possível. Cara, e aí eu relaciono um pouco também com o nosso propósito aqui no podcast, né? Porque eu achei extraordinário. A gente não tinha conversado ainda sobre isso, né? Sobre essa assessoria que vocês têm dado, inclusive para entender a melhor localização e tal, e olhar para pessoa, né, de uma forma integral, né? Uma consultoria integral, né? Olhando para a pessoa. Como empresário ganhando experiência, a gente entendeu o quê? A gente tem um produto, certo? Esse produto te rende um benefício financeiro? Sim. Mas acima disso, quem que tá do outro lado do contrato, vamos dizer assim? Então a gente tem que ouvir ele, entender ele, esse cliente, para depois a gente ter o benefício financeiro, os dois juntos, né? Uhum. Que a gente vai estar trocando uma dor que ele tinha de um aluguel, de um investimento mal feito, vamos dizer assim, e convertendo isso para casa própria, e ele vai estar ganhando muito com isso, e a empresa claramente vai dar essa assessoria e cobrar uma taxa proporcional ao negócio ali que a gente vai estar fazendo, né? Do imóvel ali próprio. Porque é o seguinte, eu acho que quando você pega esses cursos, por exemplo, de educação financeira, que o cara te faz uma chamada no Instagram e fala, olha, existem segredos e tudo mais, de estratégias que você pode aplicar para conseguir melhorar a tua performance financeira, a sua vida financeira e tudo mais. Eu acho que, primeiro, vocês estão desnudando isso aqui, colocando como produto, falando assim, cara, vem comigo, eu te ajudo a executar Sim. o negócio. Eu não vou querer te vender o curso para você Não é vender virar. produto, né? Empurrar um Entendeu? monte de produto no cliente. É justamente colocar ele onde ele precisa ofertar aquilo que ele necessita. Exatamente. Sim. E a gente esse é tem o a caixa segredo. de ferramenta que a gente vai usar. Para você, a gente precisa só fazer isso aqui, a gente consegue realizar seu sonho. Então, assim, a gente tem todos os acessos, por isso a gente tem que ouvir cada um dos problemas para entender e conseguir atingir ali o objetivo do cliente. Cara, o brasileiro tem muito direito, Elton. Pra você ter ideia, muito direito. Quando eu digo muito direito, ele tem leis que o protege demais. Só que as pessoas não têm conhecimento. Elas não sabem buscar os seus próprios direitos. O Brasil é o país que mais tem direito e menos se bate na parte dos deveres, né? Uhum. Porque assim, a gente tem os direitos e tem os deveres. E assim, é bom encontrar profissionais de excelência no mercado que falam assim, ó, vem cá, isso daqui é seu direito. Uhum. Eu não vou te cobrar sobre isso. Porque o que é que acontece? Existem profissionais no mercado que é o seguinte, você tem esse direito aqui, só que o cara oculta e te cobra por isso. Exatamente. É igual eu vi um vídeo hoje, eu dei risada demais. O cara mandou um vídeo no grupo aqui, aonde o cara foi levar o carro pra arrumar no cara que era amigo. Cara, você é meu amigo, fica tranquilo. Eu tô terminando esse carro aqui, eu já vou ver o seu, porque é o seguinte, a parte da fiação aqui deve estar com problema, mas eu te falo. Beleza. Chegou lá, o cara foi embora, ele foi lá, tirou o fusível e falou assim, tá queimado. Foi lá e colocou o fusível. Aí quando o cara foi buscar o carro, rapaz, seu carro tava com problema mesmo. Ó, tá vendo essas fiação aqui? Tava com problema. Se você leva em outro lugar, o cara ia te lascar. Tá vendo esse alternador aqui? Precisei trocar e tal. Cara, em qualquer outro lugar o cara te oferecia R$1.200. Aqui, como você é meu parceiro, por R$500 resolvi a coisa. Quanto que custa o fusível hoje? Exatamente. E você citando até R$2. R$2, cara. E aí a pessoa ela sai satisfeita, por quê? Porque ela criou um problema na cabeça dela. E aí eu trago para a realidade do brasileiro hoje. Muitas das vezes ele criou um problema na cabeça dele
que ele acha que não tem solução, e quando ele senta na mesa de uma pessoa que não é leal, não tem ética, não tem uma humanidade de trabalhar, de ver o ser humano, o cara vai explorar esse cara e ele vai achar que ele tá sendo ajudado. Exatamente. E você falando disso, justamente com uma cultura do brasileiro, né? Eu gosto bastante até de ver reportagem e pesquisa sobre outros países, outros povos. E assim, o brasileiro tem uma característica única, sabia, Kleber? Que é a de sonhar. E isso é ótimo para qualquer tipo de realização dele. Porque a gente só precisa pegar essa pessoa e mostrar como ela fazer isso de uma forma mais segura. Que é possível ela realizar esse sonho. Cada um tem o seu Tem o objetivo. caminho. E a Euro Existe vai ser caminho a pro sonho. parceira. A Euro vai ser a parceira dela até ela conseguir realizar E esse o legal, sonho. agora você falando Exatamente. isso aí, o legal é o quê? A recorrência. O Exatamente. cliente euro, ele não vai embora. Ele sempre volta. Por quê? Que nem você citou o mecânico aí. A gente não usa isso, a gente pega um cliente, não, agora a gente tem que arrecadar. Não. Se a gente tem que servir um serviço, ofertar um serviço que às vezes não gera nem custo, nem pagamento pro cliente, a gente oferta do mesmo jeito, mas com ele na direção correta. Não a direção de benefício financeiro para a empresa. Entendi. Tanto que a gente até perdemos clientes, não no sentido assim de não atender, de não faturar sobre aquele cliente e atendemos do mesmo jeito e voltou e depois no próximo serviço a gente ganhou junto. E acontece muito disso por causa que, assim, essa pessoa, do caso do fusível que você disse, ele vai encontrar alguém honesto. Vai encontrar alguém honesto, prestativo, que faça exatamente o que você acabou de usar como exemplo. E você acha que ele vai voltar lá no João, que trapaceou e fez ele trocar toda essa fiação? Além de não voltar, ele não indica. Exatamente. Então, pelo que eu entendi que você falou da recorrência do cliente, não é só a recorrência, Elton, de você chegar e respeitar ficar o contratando cliente. todos os serviços que você tem. Não, é a recorrência de falar assim, Elton, seguinte, cara, eu vou te confessar aqui que eu estourei o cartão, bichão, gastei mais do que devia e meu nome explodiu. Só que eu encontrei uma empresa que... Qual que é o prazo para quando o cara entra com a liminar para o nome ficar limpo? Esse é o legal, Kleber, porque eu vejo a maioria dos clientes chega até nós, vem às vezes com 5 anos negativado, 2 anos negativado, que são 2 anos, 5 anos de vida, que ele perdeu várias oportunidades de negócio, várias chances de conseguir casa, carro e tudo mais, linhas de crédito, e a gente resolve esse problema dele no prazo máximo de 45 dias. Aí eu chego pro Elton, falo assim, cara, Tá 5 anos eu na tô dor. há Pontapé inicial. 3, 4 anos com o nome sujo. Tava. Encontrei uns caras ali que com 45 dias, vamos dizer aí, vamos chutar 60? Pra não ter. 3 anos? O que é 60 dias pra quem já esperou 3 anos? Com 60 dias os caras conseguiu limpar o meu nome. Aí o o Elton melhor? chega pra mim e fala assim, bichão, você não tá entendendo. Fui fazer uma viagem com a minha esposa, gastamos mais de 30 mil, estourou o cartão também, me passa o contato. Exatamente. Essa é a recorrência também. Porque o brasileiro, o que o Brian falou, que o brasileiro é muito sonhador, e ele gosta de ver o outro sonhando. Então, se ele tem um benefício, ele indica. Sim. Então, a Exatamente. recorrência também vem através da... Eu gosto dessa palavra, lealdade. Quando você tem uma lealdade com o cliente, além dele ficar muito satisfeito, ele vai lá na internet, ele vai falar muito bem, ele vai te indicar, ele vai publicar. Por quê? Porque, assim, você realizou o sonho dele, pô. Sim. E até o nosso serviço, quando a gente entra num negócio desse de tirar o Elton, vamos supor, de um cartão de crédito dele, a gente já orienta ele, certo? De que o nosso serviço não entrou para ele deixar aquela dívida para trás, mas chegou para dar condições de pagamento daquela dívida, para dar poder de negociação. Agora ele vai poder parcelar e vai ter uma linha direta com outra instituição financeira que vai oferecer para ele porque ele está com a condição de nome limpo. Ah, foi legal. Cara, isso é E importantíssimo ele você, consegue voltar você e pagar a ressaltar. dívida dele. Porque você citou 2 aspectos aí que eu considero bastante importante. Primeiro, orientar o cara de que assim, cara, você não tá deixando de dever, Sim. porque você porque não seria virtuoso também, Sim. né? Você não tá a dívida não está sendo anulada. Você está ganhando com base na lei uma Exato. condição, né, de conseguir se organizar, de ganhar uma liquidez financeira ali, um prazo. Inclusive, fora isso, a E qual que é o negativação. tempo, por exemplo, que ele falou de prazo? Um exemplo que você entrou com a liminar hoje, o cliente, limpou meu nome. Qual que é o tempo que eu tenho com o meu nome limpo, já que, assim, pelo que eu entendi, vocês não estão pagando a dívida, mas vocês estão me dando a possibilidade de
deixa eu ver se eu entendi. De ir para um outro banco, por exemplo, não vou falar nome de bancos aqui, mas o banco X eu tive problema. Mas hoje no Brasil Continua tem... o problema lá. A gente jogou o Eu vou serviço no da liminar. A partir do momento que eu tô com o nome limpo, eu consigo ir no banco Y, abrir minha conta normal, Exatamente. começar ali Vida trabalhar do com esse zero. banco, buscar uma linha de crédito e aí E voltar no seu aqui antigo credor. voltar no meu antigo credor é o seguinte, olha, a Vamos minha negociar dívida- essa vamos dívida? negociar. É isso? Exatamente. Ah, É a entendi. condição, e qual que poder é de o tempo negociação. que a liminar fica para cada CPF? É por tempo indeterminado. padrão? É justamente para conseguir esse objetivo de voltar e resolver o seu problema, mas com condições de conseguir resolver ele. Então, assim, Entendi. a liminar, ela não é para você viver dela. Sim. Ela é um momento de uma condição que você tem, que a gente consegue te proporcionar para realizar aquele, às vezes, uma compra de um imóvel, negociar aquela dívida. É aquele fôlego para você voltar. Você não consegue, às vezes, alocar uma sala, abrir um negócio por conta da negativação do nome. Entendi. E Mas por isso pensa, que eu acho... só um minutinho, desculpa, Elton. Só pensando como cliente hoje. Beleza. Mas qual que é a garantia que a Euro Soluções me dá de quanto tempo o meu nome vai ficar limpo para eu negociar? 3 meses? 6 meses? Qual que é a garantia que a empresa como dá? todo serviço tem uma garantia, é de até 6 meses. Garantia. Até 6 certo? meses. Certo. Porém, assim, a outra dor que a gente pega do cliente é o seguinte: para que você quer limpar o seu nome? A gente já faz esse trabalho de ligar o ponto A no B. Não deixa ele só limpa o nome dele, solta ele no Para mercado. que ele não volte a ser inadimplente. A gente passa toda essa consultoria para que ele volte realmente a ter a vida financeira deles nos No trilhos. eixo, no caminho Legal. certo. A gente põe ele no trilho também. Entendeu? E assim, você tá limpando o nome por algum motivo. Sim. Algum motivo você vai ter. A gente vai ouvir esse motivo e já vai colocar você nessa direção. Seja abrir uma conta, seja ter um relacionamento com um gerente bom. A gente tem bastante parceria com os bancos hoje. Uhum. E a gente consegue fazer esse link, né? Que legal. Essa indicação, que essa indicação nossa também vale muito, você já chega numa indicação de uma empresa que o banco já conhece. É um histórico ponto da muito empresa. importante. É muito Exatamente. importante. Porque um assim, ponto não, muito peraí. importante. Nós vamos dar credibilidade para esse cliente porque veio indicado através da Euro, que já tem um histórico no mercado de realmente trabalhar a mente da pessoa para ela não dar um tombo no banco, mas sim resolver a situação da vida Sim, dela. a gente não cria inadimplentes. A Exatamente. gente dá condições para os inadimplentes. São uma segunda chance. Né? A última saída a gente chama também. Uhum. De todo Então, esse assim, procedimento, né, de toda essa consultoria, existe desde essas parcerias, né, que são gerentes ótimos, que, assim, a possibilidade de conhecer o Elton já através da Euro Soluções, o gerente já sabe, né, que você já já passou. foi filtrado, né? Já teve um filtro ali. Então a gente aí dá de você indicação. volta ali a ter maiores chances. Bom, né, de- Desculpa, eu te Você cortei, falou de cara. filtro, eu imagino então que vocês conseguem também identificar alguns clientes que não têm um perfil assim tão interessante. Então, o perfil, a gente não desenquadra ele de interessante ou interessante. Uhum. Sim de renda. A gente não pode dar uma linha de crédito alto com um cliente que é um possível inadimplente. Então, por isso que a pessoa também tem que entender que o banco não é uma linha de crédito infinita. Sim. A gente vai Uhum. fazer essa conta, essa matemática para atender por isso a gente já não vende só o limpa-nome, simplesmente isso, porque às vezes a pessoa não sabe o que fazer com isso. Uhum. E às vezes ainda sai reclamando do serviço da empresa. Por isso que eu já faço o quê? O que você precisa? Tá bom, então aí você vai precisar do limpa-nome por causa que está negativado. Para conseguir a casa, você vai precisar de uma parte contábil que a gente tem na empresa. Você vai precisar de um advogado para conseguir a compra desse imóvel. E a gente tem tudo isso dentro da empresa. Que legal. Dentro da empresa, você tem a parte contábil também para abrir a empresa do cara Tudo. e advogado para seguir o. Tanto que assim, os sonhos que a gente está falando hoje é de relação de carro, né, e de casa. Mas até mesmo a parte profissional, a gente orienta que a gente tem a parte de contábil, que a gente trabalha só na parte de contabilidade de crédito, que é voltada para o quê? O cara não chega lá, eu quero fazer um imposto de renda. Não, não é isso. Para que você quer esse imposto de Isso renda? daí é fraude. Exatamente. Isso é Não fraude. existe isso. Uhum. Eu tô falando português, claro, porque assim, eu trabalhei com financeiro há Não 10 existe isso. anos. A gente já encaminha para E aí eu chegava para analisar o documento, o cara a vinha conta com não o fecha. imposto de renda lá de 300 mil. Só quando eu ia puxar, o cara tinha declarado 50. Mas por que ele fez imposto de renda de 300 mil? Porque ele quer tirar vantagem e benefício de crédito do banco. Que era do banco. Aí não dá. E não dá. Não é isso que a gente faz. Ou muitas vezes, Kleber, um dado que eu soube recentemente por um dos meus professores, é que a época do ano que existe mais fraude é a de março, justamente pelo imposto de renda. E não é só levando em consideração essas pessoas que estão agindo de má fé, mas pelo desconhecimento. Então, nós pegamos essas pessoas e passamos na consultoria correta já justamente Às para... vezes até pega um contador que fala, não, vou ajudar esse cara esse ano, acha que tá querendo ajudar e acaba prejudicando e a pessoa Não. nem sabe.
Muitas vezes chegou cliente meu lá na mesa mesmo pra buscar empréstimo, que o cara não sabia que o documento dele tinha sido fraudado. Tanto é que ele desfez, ligou pro contador na hora, já desfez. E agora essa tudo. parte até do nome limpo ficou mais séria, né? Que estão falando até de bloquear a CNH, tá um negócio bem maior. Então, assim, a nossa empresa vai entrar também nessa briga do lado do consumidor, justamente para favorecer eles. Sim. Porque senão aí que o cara já tá lascado ali, né? No português, claro. E vai acontecer o quê? Quando ele não puder nem arrumar um emprego, nem puder dirigir com a CNH bloqueada. Imagina quem vive de Uber, por exemplo, é inadimplente. O cara tá... mas Já tá no acredito- aluguel de um carro que não conseguiu comprar o carro. Uhum. Muitas das vezes Vai o cara parar na alugou, aí pega a CNH do cara. Aí o cara é parado, e aí? Agora, aproveitando a deixa que a gente começou a entrar em questão de histórias, é claro que, sem dar muitos detalhes, obviamente, particular, tem algumas histórias, assim, especiais pra vocês, que tipo, de clientes que vocês falam, putz, isso aqui dá um pouco mais de orgulho, né? Histórias que vocês podem trazer práticas reais pra Elton, gente na aqui. verdade tem várias. Por isso que a gente trabalha o quê? Ouvindo o cliente para ver o sonho dele e entender o que ele precisa. Porque a gente achou o cliente que queria limpar o nome para comprar uma máquina de lavar roupa. Uhum. E voltou no histórico feliz da vida e comprou a máquina de lavar roupa dele. Que louco. E ele deixa que Exatamente. comprou um imóvel. Então, assim, nós não pode medir o sonho do cliente. A gente tem que ouvir o sonho do cliente e fazer o possível para tornar ele real. Certo? Mas, assim, você vai ver que cada um vai ter uma transformação que, às vezes, o da máquina de lavar lá que ele conseguiu era o sonho dele. Ele não tinha um nome para fazer um crediário. Isso é legal, você me trouxe uma história de um grande empresário, inclusive eu vou fazer o convite para ele participar do nosso podcast. A mesma alegria, porque você falou de uma máquina de lavar, a mesma alegria que ele entregou alguns tanquinhos para uma senhora num evento, foi a mesma alegria que ele entregou uma Lamborghini para um ganhador da empresa dele. Então, O cara que entregou a Lamborghini, ele falou assim, cara, e posso te confessar? Eu tava no evento, eu fechei a parceria por conta daquele ânimo que ele entregou o tanquinho. Ele entregou, acho que o tanquinho mais alegre do que ele entregou a Lamborghini. Por quê? Quando ele me entregou a Lamborghini, eu já tinha condições de comprar uma. Aquela senhora que ele entregou o tanquinho, aquele acesso que ele me deu naquele momento, aquele momento, ela não Era tinha uma ponte que não condições tinha. de comprar o tanquinho. E a alegria, a lágrima nos olhos dele, dela ter conseguido conquistar aquele sonho, a né? necessidade daquele momento O dela. nome desse empresário chama Sandro Rodrigues. Hoje ele é CEO, filho dos fundadores do grupo Rinodei. Com certeza eu vou fazer o convite para ele participar aqui. Então, e você vê. Claudião, nosso amigo, tá aqui. Quem vai conhecer vai o cara nos hoje vai ajudar falar o nisso quê? daí. Que foi fácil, às vezes, do cara, que a Lamborghini foi o mais importante e foi Você a vê, máquina de aí lavar. ó o sonho. Uhum. Você tocou num ponto extraordinário. É, a parte cara, da- assim, da seria muito legal realização. se a gente pudesse ouvir de vocês, assim, as histórias, como é que as pessoas chegaram em vocês, algum caso, Então, esse exemplo da máquina de Então, lavar. inclusive hoje, né? Inclusive hoje eu encontrei um dos nossos clientes já reincidente há mais de 3 anos, acredito eu. Que ele me falou uma frase que até ficou marcada, assim, para mim, a confiança que ele tem sobre a empresa. Ele falou o seguinte: ô Brian, eu tô, assim, acordei e quero realizar o sonho de uma casa própria, mas eu quero ver o que vocês têm preparado para mim. Assim, ele confia na empresa 100% De e escolher sabe onde de ele vai que- morar. de que nós Ele vamos colocou fazer na uma mão de melhor- vocês Sim. pra vocês Pra vo- escolher onde ele vai Para morar. você entender a confiança, a credibilidade que a gente tem no mercado. A gente também está no offline, vamos dizer assim, todos esses anos. Hoje a gente está com um projeto de digitalizar a empresa, de transbordar essa informação que a gente tem Para que mais realmente, pessoas conheçam. para ter mais acesso. E Que- pro mundo digital, né? É, Que você falou porque- tava offline e vocês não tá. Porque quando a pessoa fala pra mim, tô no offline, não tá no mundo digital. Sim, porque a pessoa, Exatamente. a pessoa que chega até a gente é só a pessoa que conhece o Marcos e o Brian, Entendi. certo? Indicação Quando a gente da vai- indicação da indicação, né? A gente vai pro digital, a gente vai atacar o Brasil todo. A gente vai realizar sonho no Brasil todo. E a gente consegue fazer isso. Então, assim, a gente tá guardando uma coisa pra gente que tem que ser pra todo mundo. E é isso que a gente vai atacar esse ano fortíssimo, que vai ser essa casa própria no Brasil inteiro. A gente Bacana. vai fazer essas aprovações aí, vamos fazer uma E falando arrebenta também esse bastante da origem da empresa, Uhum. né? Porque eu acho que muitas das características do nosso serviço parte disso, né? Justamente usando o exemplo de trabalharmos em família e amigos. A maioria dos nossos funcionários, ou se não todos, são amigos particulares. Então, até mesmo a construção
né? Quando fundou a empresa, que partiu do Marcos, minha, do meu pai, familiares Nosso que tio hoje trabalha com a gente. trabalha com a gente, o Maurício, que é um excelente profissional. Se não fosse ele também, muitas Fora das vários coisas não... outros da família, né, que prestam outros tipos de serviço ali indireto com a empresa, né? Tem Legal. nossos outros tios que trabalham com a gente. Meu, assim como nós conhecemos a oportunidade de trabalhar com isso, até mesmo clientes, né? Além de ser reincidente, muitos já vieram, ainda trabalham conosco até hoje. Vira parceiro de justamente trabalho, né? Porque ele transformou, às vezes, a vida dele tão grandiosamente em ter um carro, uma casa, uma condição que ele não tinha. Ele quer passar isso pro primo dele, pro amigo dele, pra todo mundo que é de bem, que tá próximo dele. Entendeu? Porque a transformação é legal, cara. É legal ver acontecer, participar, ver aquele cliente voltando no escritório lá feliz da vida, bem. E a transformação da casa própria, pra quem às vezes tá pensando, tá em dúvida, é necessária ela. É muito necessária porque você consegue ter a paz, você consegue ter já o desfrute da sua vida ali numa casa que é sua, numa conquista que é sua, é seu, ninguém vai tirar de você, e continuar ali no suor do trabalho para conseguir honrar a conta que fez, que vai ter no aluguel ou na casa própria. Exatamente, muitas das vezes também, né, como eu volto a dizer, o brasileiro, meu, é espetacular, porque é o objetivo de cada um. Alguns, né, tá em uma época, tá para se casar, como você mesmo disse lá, que foi morar de aluguel, ou como pôde na época, justamente porque noivou e tudo, mas às vezes o objetivo da pessoa é só em adquirir aquele carro dos sonhos, bastante disso também. Nós mostramos que ele pode chegar lá, pode. Sonhar, meu, é essencial. Só que ele pode fazer isso com maior planejamento para maior sucesso, entendeu? Então, o papel da Euro é esse, ó. Vamos para cá, Senão a gente vai vai te estar atender só mais depois. inadimplentes, né? Sim. A gente tá vendendo só produto, Aquele vendo cara que benefício da empresa. a gente pega aquele cara que é meio que maldoso. Não, vou limpar meu nome e vou sujar de novo, porque eu sei que tem a oportunidade de aí ficar você vê que a limpando. maldade Cara, do como cliente, a maldade lidar da empresa, tu perde. com esse perfil de pessoas que o Então, a gente Kleber faz citou? um filtro, por isso que a gente consegue, perguntando o que a pessoa precisa, entender para onde ela quer chegar. Uhum. Porque esse perfil da pessoa que me fala isso aí, eu não fecho negócio com ela. E justamente... Porque não, é o perfil a minha empresa não vai ser associada a esse pensamento, né? De que é uma empresa que ajuda a conseguir crédito com o banco e fazer isso com recorrência. Não, não é isso. Sim. Não é isso. Inclusive, a gente trabalha com parcerias com o banco, a nossa maior parceria são com os bancos, para conseguir atender você, seja qual sonho que for. A gente está martelando muito na casa própria, porque é uma novidade na empresa e que a gente está conseguindo demandar isso. Mas fora isso, tem vários outros sonhos, como a gente já falou de abrir o seu próprio negócio, a gente consegue ali fazer criar sua empresa, abrir desde o zero. Você não tem empresa, a gente vai para o escritório, a gente vai abrir a empresa, a gente vai te direcionar, vai ouvir se você tem experiência naquele negócio. Senão o negócio já nasce falido, né? Vamos dizer assim. Sim. Então a gente vai direcionar, vai ouvir o que ele vai saber a experiência que ele tem. Se não tem experiência, a gente vai direcionar até, vai trabalhar de funcionar nessa empresa, nesse segmento que você quer, ganha experiência e volta para você abrir o seu negócio. Você pode indicar um consultor de negócios para Sim. ele também, né? Para fazer um bom plano de negócios para ele. Não, Inclusive, a gente network. pode conversar depois, Sim, não tem problema não. Network durante todo esse O tempo foi bem grande. consultor já falando assim, Coach, olha, já. eu já tô aqui disponível, porque é muito interessante realmente o trabalho de vocês. Com certeza, vocês devem ter muitos parceiros que trabalham divulgando o serviço de vocês, né, na parceria, não como Sim. funcionário. Porque hoje o mercado de negócio está muito nessa parceria, né? Sim. E existe essa possibilidade hoje de pessoas se associarem a Eulo Soluções para falar assim, ô Marcos, cara, eu tenho um perfil de vendedor, eu quero vender o seu produto. Tem como a gente fazer uma parceria, comissionamento sobre isso? Existe essa possibilidade na Eulo Claro que Soluções? existe. Ou vocês só trabalham com... Não, aqui você vai ter que ser um assalariado e você vai ter um salário e comissão sobre isso, ou não? Então, existe a parte de indicação, sim. A pessoa que indicou vai participar do negócio até do começo ao fim. A gente vai até, inclusive, informando o andamento ali da indicação dela. E, claro, a empresa vai comissionar essa indicação com toda certeza. E todo mundo ganha junto. Legal. Então, assim, a indicação não é vazia. Vai pro escritório, a gente dá até para criar, se é um cara que tem um network forte, dá para trabalhar em parceria, mas sempre filtrando bem aquele cliente. Pega aí, fi. Já vou ligar pros meus amigos que tá duro, quebrado, falar, bichão, tem uma empresa aqui que pode ajudar você aí Exatamente. a levantar, vi. E aí, Exatamente. né, depois nós vamos conversar aí, né? Porque é o seguinte, a gente precisa depois passar, porque vocês estão mudando de escritório.
Sim. Então depois a gente vai passar para os nossos telespectadores, né? Ó, falando difícil no primeiro dia, hein? Aqui é o cara que fala inglês. Falar difícil é com ele. Aqui é Carapicuíba, aqui é... Eu falo Carapicuíbês também. É Carapicuíbês, né? Mas aí depois a gente vai passar, vai passar pro pessoal aqui o contato da empresa, é muito importante, vale a pena, Sim. né? Passar o endereço do escritório, passar o telefone Vai de lá contato, tomar um café sem o compromisso. pessoal tomar um café, fazer uma consultoria para vocês dar uma direção. Até é quem bem não tá bacana. sonhando com nenhum, né, dessas oportunidades que a gente tá oferecendo, Sim. vai lá, porque às vezes a pessoa não tá sonhando porque acha que não é possível. Uhum. E a gente vai fazer viabilizar, ou vai fazer a pessoa sonhar também. Kleber, eu Vamos costumo trazer. falar também bastante de origem, né, que eu acho muito importante, porque uma das características principais dessa empresa é isso. É uma essência que tenho certeza absoluta, e falo com bastante... Prioridade. aí. Exatamente. Nós tratamos primeiramente a pessoa, né, o serviço e o dinheiro é consequência, Sim. né, para trazer melhor consultoria, é muito gratificante receber uma e a gente vai mensagem aprendendo na realizei pancada, né? meu Cleo? sonho. A gente, para você Sim. se tornar um empresário hoje no Brasil, não tem curso, não tem faculdade, não tem nada. A gente tem que ir montando ali e aprendendo a empreender, Sim. né? E outra, a sua empresa é sempre o reflexo do dono. A Sim. gente sempre trabalhou com muita transparência, honestidade. A gente não pega um serviço que a gente não consegue entregar, certo? Então, assim, com isso a nossa empresa ganhou muita credibilidade no mercado e mesmo no offline a gente conseguiu transformar muitas vidas. Legal, bacana. Inclusive que a gente, por falta aí de um prejuízo que a gente tomou no Instagram, hackearam nosso Instagram, eu acho que de repente uma concorrência aí que incomodada, que isso é muito bom. O Instagram de vocês Da foi hackeado empresa, agora? faz Recente? 8 dias, eu acho que foi. Foi Então no vocês feriado, estão sem foi no feriado. Instagram. Estamos desativados, vamos Então, ativar, começar do zero de novo a parte do Vai ter que... Instagram. Eu acho que depois vocês Vamos procuram, ver se mas a gente existe recupera, profissionais. pô. Tem um cara bom pra indicar pra vocês. Aí, ó. A gente já... Aí, ó. É o assim, network, então. E Eu amigos, não tinha solução. Elton, o na Elton tem. verdade, nós vamos ter que trazer eles de volta aqui, cara. Porque É. assim, 1h30 já passou. Sério? Então, cara. Não, Então, E falando assim, a no gente tinha muito o que conversar ainda, entendeu? Então assim, vamos ter uma nova oportunidade para trazer vocês aqui novamente. Eu tenho certeza que as pessoas ainda têm muitas dúvidas, mas a gente vai deixar o contato para trazer. Mas assim, eu acho que a gente precisa partir pro encerramento, mas é bom eles deixarem uma mensagem e a gente Sim. deixar uma mensagem aqui. Qual que é a mensagem que vocês gostariam de E deixar antes para as pessoas? de encerrar, Kleber, eu gostaria também de ressaltar uma recente conquista nossa, de que nós fomos nomeados a delegados parlamentares justamente pelo projeto que existe na nossa empresa. Posicionamento Legal. da empresa no mercado, a gente... Delegado parlamentar, ele... Então, nossa empresa justamente trabalhamos... social, né? Exato. Mas Partimos qual já que é por a esse função objetivo. do delegado parlamentar hoje? Ele É faz- viabilizar o projeto social que nem a gente está martelando muito na casa própria, visando isso. Legal. Que é uma dor da população maior aí do brasileiro, que a gente consegue fazer isso virar um movimento social maior de atender e realizar esse sonho. E é onde a gente consegue, né, esses acessos como delegado parlamentar, de algumas facilidades até mesmo de posicionamento, de conseguir entregar, né, esse resultado. Justamente pela idoneidade, né, da nomeação e tudo. Então, Bacana. disso aí já parte de umas Duas figuras maiores... públicas, né? Sim, Você vê realmente. assim que Parabéns. Eu acho Tá que bom. o trabalho de vocês está sendo bacana dentro do propósito daquilo que a gente quer para o programa. Trazer pessoas que tá fazendo transformações na vida de outras pessoas. Né? Aproveitando o gancho, então, pra gente partir pro encerramento, fazendo um bate-bola aqui. Uma pergunta, cara, se vocês pudessem resolver um problema da humanidade hoje, de uma vez por todas, assim, um pouco profunda, né, a pergunta. Mas assim, tem um problema, se eu pudesse resolver hoje, fácil, um problema da humanidade, qual problema vocês resolveriam? Então, acredito eu, né, que... finanças, né? E assim, é quanto nasce mais dali. honestidade, vamos usar essa palavra, né? Vamos começar a pensar no próximo também. Você vai perceber que você, rodeado de pessoas honestas, né, que tem boas intenções, você automaticamente vai prosperar e em volta de você ali só vai ter do melhor. Então a gente poderia dizer que seria resolver o problema da corrupção. Em parte, sim. Parte também bastante da educação, né? Falando dos brasileiros. Ah, o maravilha. cara que é educado, ele não... Não.
que ele Ele não tem se uma corrompe. origem, ele não se corrompe, né? Exatamente. Exatamente. Tem um propósito feito ali, direcionado, né? Mas é isso, meus amigos. Foi um prazer de verdade Prazer é nosso. fazer esse primeiro programa com vocês aí. Né, o pouco que apresentaram pra gente de vocês, da empresa. A gente achou muito interessante iniciar com esse legado aí de transformar a vida das pessoas mesmo. Já o estudo que o Elton fez referente à questão de inadimplência, a questão de deixar um legado, desculpa, na vida das pessoas. E eu falei, cara, realmente quando chegou a empresa Euro, ó, tem esses meninos aqui que eles estão fazendo um trabalho diferenciado e tal. A gente olhou com bons olhos. Então, Hoje foi só uma degustação, mas sim, não, senta com lá, toma um certeza café. nós Vamos vamos aí. vocês lá também, está no nosso escritório também, Sim. conhecer também o Vou ambiente. precisar colocar umas informações na mesa lá para receber Vai lá, orientação. vai lá. Deixa aí. Mas Bacana, é isso, vamos. pessoal. Obrigado por você estar acompanhando aí. A gente pede desculpa. Eu acho que teve só esse pequeno imprevisto aí em questão do YouTube, mas pode ter certeza que o próximo programa a gente vai subir ao vivo pelo YouTube. Mas a gente tentou aí trazer para vocês através do Instagram os bastidores do programa Legando. E o que a gente quer é deixar um legado realmente na sua vida. Então, da minha parte aqui, eu vou encerrar dizendo que existe sementes boas, mas se o terreno não está preparado para receber essa semente, ele não vai dar fruto. E o nosso programa, ele tem essa intenção de preparar o seu terreno com boas histórias, com bons empresários, com pessoas de legado, para você preparar o seu terreno para receber essa semente. E eu encerro por aqui essa parte e passo para o meu amigo Elton fazer um encerramento dele. É isso aí, cara. Para mim foi um grande prazer poder sentar com dois empresários que têm a mesma origem que eu, que estão traçando um caminho de sucesso e não só e não de qualquer forma. Pô, vocês dão aí exemplo de organicismo, né? Porque crescem e a família cresce junto, crescem em família. Isso é fundamental, né? Para uma sociedade forte, família, se a família está bem, a sociedade vai bem. Exatamente. Para mim isso é extremamente importante. Então, cara, eu acho que o objetivo cumprido aqui no nosso primeiro episódio, a gente consegue olhar para o passado de vocês com gratidão, Sim. né? Olhar para o presente com paixão mesmo, com bastante entusiasmo e olhar para o futuro com esperança, né? Esse é um dos lemas que nós trabalhamos aqui, olhar para o passado com gratidão, para o presente com paixão e para o futuro com esperança de que esse organicismo, né, de que vocês já atingiram um número X de pessoas hoje, possa crescer muito mais, né, e não só o sucesso financeiro, que é extremamente importante, né, a prosperidade continuar acontecendo, não só na vida de vocês e dos atuais clientes, mas que possa crescer para os outros, mas que isso aconteça de maneira virtuosa, de maneira que a gente possa também estabelecer o reino, estabelecer o bem aqui durante essa nossa passagem. Muito obrigado mesmo Prazer é nosso. por essa experiência. É isso aí, pessoal. Então, estamos chegando ao fim do programa Legando. E na terça-feira que vem nós estaremos aqui ao vivo, às 20 horas, com um novo convidado. Durante a semana, acompanhe aí no nosso Instagram. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, vá lá, faça a sua inscrição no Legando Podcast. Siga a nossa página no Instagram, que é muito importante, e você vai vendo durante a semana os cortes do programa aqui, as melhores partes do programa e também a divulgação dos próximos convidados. Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima noite e espero ter entregado, junto com o meu amigo e irmão Elton, o melhor para vocês. Deus abençoe até semana que vem, se Deus quiser. É isso aí, vamos legar. Deus abençoe vocês, um grande abraço e até a próxima. Valeu.